Estamos iniciando nosso programa de hoje, Momento Sindical, aqui pela TV Atualidade, canal 10 da Tubarão, e hoje o nosso entrevistado aqui, no primeiro momento, será Telmo José Camargo. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Madeira e Lenha, também é componente da diretoria da Nova Central, da FETCOM, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e num segundo momento vamos estar conversando com Jaime Marques, presidente do Sindicato dos Municipais aqui de Butiá, também uma longa história no movimento sindical. Eu costumo dizer que o Churreta é o homem de duas categorias, porque ele faz parte da categoria mineira como aposentado e depois fez um concurso na prefeitura e hoje ele é funcionário público municipal. Então ele vai estar conversando com essas duas pessoas aqui. No primeiro momento, vamos conhecer quem é o Telmo. A pergunta para o Telmo é: Telmo, tu chegou na categoria dos trabalhadores nas indústrias de extração de madeira e lenha como? Veio de onde? Oriundo? De que categoria? E como é que tu chegou então na categoria da madeira e lenha? Boa tarde, Oniro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atualidade, ouvintes e telespectadores. Na verdade, eu cheguei a esta função que hoje a gente exerce como funcionário da empresa 7 SA, uma empresa que hoje não está em operação aqui no nosso município, mas continua em operação em outros municípios. Na época eu era presidente da CIP, e como presidente da CIP tinha uma liderança dentro da empresa, e por ter essa liderança, os nossos colegas lá na época acharam que seria interessante nós criarmos um sindicato naquela oportunidade, isso lá em 1995. Porque na verdade a gente era representado pelo sindicato rural, que muito pouco a coisa fazia em relação à representação real que deveria ter uma entidade, aliás, uma categoria importante que era naquele momento. E a gente assumiu, a gente aceitou a proposta, né, dos nossos colegas, e ao mesmo tempo um desafio, porque na verdade nós não tínhamos nenhuma noção do que significava realmente O que era o mundo sindical? Representar uma entidade sindical. A gente conhecia alguma coisa ainda oriundo lá dos metalúrgicos de Charqueadas, onde eu tinha passado 3 anos e meio lá na Gerdau, iniciamos na Sucílios Piratini, depois Gerdau, e ali eu conheci um pouquinho, mas esse pouquinho que eu conheci foi através de ser sócio da entidade, de conhecer o que os representantes sindicais estavam fazendo. Isso me deu uma certa experiência, e a gente buscou, né, com outras entidades, para que nós dessemos continuidade a essa atividade de representação na área florestal. Mas num primeiro momento, e isso é uma coisa que a gente sempre, quando pode, fala, nós aceitamos o desafio por 2 anos apenas. E nós, naquele momento que aceitamos por 2 anos, tínhamos a certeza que chegaria aos 2 anos e terminaria, né, a nossa atividade como representante da categoria profissional. Mas, para nossa surpresa, a gente conseguiu, né, levantar o sindicato em 2 anos com muita dificuldade. E nesses 2 anos aí, Telmo, que esteve à frente do sindicato, e esse sindicato estava localizado onde? Como é que vocês iniciaram todo esse trabalho? Porque 2 anos passa rápido, mas para quem está iniciando um trabalho é muito complicado. Como é que foi essa parte desse início? Bem, na verdade, esses 2 anos, tu colocaste muito bem, os 2 anos eu acho que foi um dos motivos dos nossos colegas pedirem que a gente continuasse, porque 2 anos tu não consegue ter nenhuma estrutura que possa dizer, não, agora nós temos uma representação. Porque a gente fazia uma reunião no local, marcava no local e fazia no outro. Porque se a empresa descobrisse que nós estávamos realmente fundando um sindicato, simplesmente demitiam todos e nós estaríamos todos na rua, sem nenhuma garantia, porque legalmente nós não tínhamos ainda a carta sindical. E nós começamos ali ainda, quem conhece, né, os nossos ouvintes aqui, principalmente de Butiá, nós começamos ali no lado da barbearia do falecido Abílio. Ali nós locamos uma sala sem ter 1 centavo no caixa para poder pagar o aluguel, só no peito e na coragem. E aí nós tivemos a ajuda de outros sindicatos que naquele momento chegaram, como o sindicato da Pesada, foi um dos sindicatos que veio através do Batori, falecido Batori, foi uma das pessoas que ajudou muito nós ali. O aluguel foi pago muitas vezes pelos sindicatos da Pesada. E ali nós fomos se estruturando, mas nós fizemos dentro de Butiá muitas mudanças, porque aquela foi a primeira que a gente ficou. Depois nós fomos pedir auxílio para a Prefeitura Municipal aqui de Butiá, que nos concedesse uma sala para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho.
E nesses primeiros 2 anos nós tínhamos o Dr. Sérgio William Guinardi, que foi o primeiro advogado que representou o sindicato. E este advogado foi advogado aqui também do Sindicato dos Municipários, aqui em Butiá, e que foi indicado inclusive pelo ZOC e o finado Vanolin naquela oportunidade. Então foi o primeiro advogado que a gente buscou para nos dar uma assessoria e que a gente buscasse então essa carta sindical. Nesses 2 anos que nós tivemos, nós entramos então na Justiça Comum aqui em Butiá. Na época era o juiz era o Dr. Ciro, e nós tivemos ali essa discussão de 2 anos, e nesses 2 anos nós não víamos realmente o processo andar, e aí a gente resolveu trocar de advogado. Foi aí que nós buscamos então a doutora Irane Martins de Medeiros, que é assessora até hoje, e que ali nós conseguimos então a dar andamento no processo aqui na Justiça Comum, porque, primeiro que ela tinha um conhecimento muito grande em fórum, porque ela trabalhou como secretária por 8 anos do juiz e se formou dentro do fórum. Então, quer dizer, ela conhecia todos os trâmites dentro do fórum e isso nos facilitou porque ela sabia como agilizar esse processo para que a gente buscasse essa carta sindical. Nós tivemos então ali mais 1 ano que ela trabalhou em cima do processo. Nesse ano nós conseguimos então uma declaração daqui da Justiça Comum, do Dr. Ciro, está lá nos nossos documentos, isso é histórico, né? Nos dando autonomia total para que nós pudéssemos trabalhar dentro do município. E nesses 3 anos aí que tu falou aí, como é que ficavam as negociações com as empresas? Eles aceitavam o sindicato ou voltavam naquela fase e não aceitavam o sindicato? Nós tínhamos as empresas do grupo da celulose rio-grandense, na época, que eram vinculadas ao sindicato CEMAP de Porto Alegre, que existe até hoje. E o CEMAP, naquela oportunidade, nos mandou uma carta abrindo mão da representação deles e automaticamente as empresas que prestavam serviço passaram então a fazer os acordos coletivos. E eram aqueles acordos que a gente, hoje não existe mais, né, mas a gente fazia todas as empresas num documento só e todos assinavam, nós simplesmente só guardávamos, não se homologava no Ministério do Trabalho e Emprego, mantinha validade. Então a gente começou a partir daí com as empresas do grupo da área de eucalipto. Então essas empresas vieram, na época, 6, 7 empresas só, e a gente então fazia todo esse trabalho. Com esse documento nós começamos a receber alguma coisa, porque nós tínhamos que sobreviver, né? E sem arrecadação não tinha. E o quadro associativo, nesse período aí, como é que era? Nesses primeiros 3 anos, como é que foi a situação? Nós começamos a buscar, no momento que a gente começou a fazer os acordos, nos abriu então a possibilidade da gente buscar associados, e aí nós fomos aos pouquinhos buscando os associados, e as empresas nos deram a oportunidade de desconto em folha naquela oportunidade já, porque já tinham com o outro sindicato CEMAP essa mesma linha de trabalho. Então nós fomos associando e fomos encaminhando para as empresas. Então isso chegava para nós, na verdade chegava em documentos, não era nada via banco ainda, porque tinha todo um trâmite que a gente não tinha toda essa estrutura, e aos pouquinhos então a gente foi levantando. Mas assim, nós lá em 1998, que foi a primeira carta sindical, aí nós conseguimos essa carta sindical e nós tivemos sempre uma dificuldade, Onírio e ouvintes e telespectadores, nós tivemos sempre uma dificuldade porque todas as vezes que nós discutimos a questão da carta sindical, nós sempre tínhamos a FETAG à nossa frente e nós tínhamos todos os sindicatos da região carbonífera rurais. Então nós iniciamos como adversário. Nós tivemos todo esse período um embate jurídico com esses sindicatos de federação. E nós conseguimos então, ao final desse 1998, nós conseguimos então o êxito de derrubar o que os sindicatos usavam como argumento. Nós conseguimos justificar que nós éramos um sindicato não mais rurais e que nós éramos um sindicato diferente. Então essas foram as duas linhas de decisão judicial, porque nós não éramos mais sindicato rural e sim um sindicato na área urbana, porque a partir daquele momento os trabalhadores também não poderiam mais ficar acampados nas florestas. E aí o que aconteceu? Então nós, nessa linha de entendimento, os juízes definiram que nós éramos um sindicato urbano e uma outra linha que nós éramos um sindicato diferenciado. Então cabia o direito de nós criar um sindicato específico da categoria. Hoje o sindicato tem uma abrangência muito grande, diversos municípios, mas no início do sindicato, quantos municípios compunham a base do teu sindicato? Nós tínhamos 8 municípios, que é especificamente na região carbonífera. Então nós colocamos os 8 municípios da região carbonífera, que nos deu uma primeira leva de discussão,
E nós tivemos, depois disso, aí sim a solicitação de mais 8 municípios de municípios vizinhos, trabalhadores de municípios vizinhos, que vieram até nós para que nós pedíssemos a extensão de base. Tiarrato, Minas do Leão, Charqueadas, Taquari, Triunfo, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Barra do Ribeiro, Guaíba, Tapes, e aí a gente então fechou, Eldorado do Sul, fechou os 16 municípios. Barão do Triunfo também entrou, esse já entrou na Carbonífera, e nós tivemos então aí mais outra briga jurídica, mais outra vez com os sindicatos rurais e a federação, mais uma vez a FETAC, e que nós conseguimos com os mesmos argumentos. Chegou lá no final, a gente conseguiu aí em 2005 a nova carta sindical abrangendo esses 16 municípios da nossa região que hoje nós estamos operando. Hoje tem quantos? Tem 16 municípios já. 16 hoje? Já com um pedido de extensão de base para mais 58 municípios que está tramitando. Tá certo. Estamos aí então ouvindo hoje aqui, conversando com o companheiro Telmo Camargo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão, que está aí contando a história para a gente da fundação deste sindicato, que é um dos sindicatos mais importantes do Rio Grande do Sul, dentro da região carbonífera. Então a gente vai estar ouvindo e conversando com o Telmo, mas também estamos aí está aqui com a gente no estúdio o companheiro Jaime Marques, popular Chuleta, que também vai estar conversando com a gente. No próximo bloco aí o Telmo vai estar respondendo para a gente quando e como eles conseguiram comprar o terreno que hoje é a sede da entidade aqui em Butiá e em quantos municípios eles têm hoje subsede, como também o número de associados. Retornamos em 1 minuto. Retornando então para o nosso momento sindical de hoje, com o nosso entrevistado Telmo Camargo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Madeira e Lenha da região carbonífera e também representante dos trabalhadores junto à FETCOM, que é a Federação do Mobiliário e da Construção do Estado do Rio Grande do Sul, como também o Telmo compõe aí a diretoria da nova central sindical. A pergunta para o Telmo agora, dentro do que a gente vinha conversando, o Telmo, num determinado período, também sofreu um assalto, a sua entidade sofreu um assalto, né, Telmo? Como é que foi essa história? Como é que foi esse sufoco que vocês passaram? Na verdade, como a gente andava buscando, né, um auxílio para que a gente tivesse um espaço através do município, e foi nos concedido então ali o Roberto Cardoso, né, que a escola hoje está lá no CIEP, e nós ficamos ali um bom tempo. Mas essa questão do assalto é uma história que aconteceu na nossa trajetória e acho que ali foi um dos motivos que a gente começou realmente a buscar um espaço para nós, um espaço físico que a gente não tivesse nenhuma preocupação em estar colocando em risco outras pessoas e ao mesmo tempo a gente ter o cantinho da gente, né? E nós tivemos então esse assalto ali, e esse assalto o que aconteceu na verdade? Nós tínhamos empresas que naquela oportunidade era muito tranquilo as empresas fazerem os pagamentos dos trabalhadores direto, né, ou no escritório da empresa, ou nos solicitavam então um espaço para fazer os pagamentos de empresas lá no sindicato. E a gente emprestou naquela oportunidade uma sala que a gente não estava usando, a gente fazia até assembleias ali, e a gente emprestou aquela sala para uma empresa chamada Egon Caron, que era daqui, mas estava prestando serviço em Bagé, em Alegrete, aliás. E aí houve a rescisão de todos os trabalhadores naquela oportunidade, tinha mais de 60 trabalhadores lá. E foi feita então essa rescisão e pagamento do mês. Então acumulou naquela época R$63 mil, foi o montante que a empresa tinha para fazer os pagamentos desses trabalhadores. E nós tivemos então a surpresa, nós sempre contratava alguma segurança e essa segurança sempre era vinculada à Brigada Militar. E nós marcamos então para a Brigada Militar estar lá às 2 horas da tarde e às 13 horas e 30 minutos chegou um veículo lá com 4 pessoas armadas e que chegaram e pediram para todas as pessoas que estavam lá deitarem no chão, 60 pessoas. E naquela oportunidade também tinha junto ali a escola, a escola Maria Luzira estava ali e eu estava fora na verdade. Eu coincidentemente tinha vindo na delegacia de polícia que ainda era aqui na esquina.
fazer uma transferência na Praça do Dr. Roberto Cardoso, fazer uma transferência de um documento de um veículo meu, aproveitar o horário. Quando eu retornei lá, já tinha acontecido todo o assalto, né? E aí as pessoas chegaram, me encontraram na rua, vieram todos correndo, apavorados, que tinham perdido todo o pagamento em as rescisões. E aí eu entrei, mas toda essa confusão que aconteceu, as professoras ficaram em pânico ali, as crianças, eles colocaram tudo numa sala, botaram num canto, levaram o celular de professores que estavam lá naquela oportunidade. E eu cheguei... O pânico foi grande. O pânico foi horrível. A nossa secretária, eles pegaram da sala que estava e queriam saber onde estava o dinheiro, pegaram ela pela mão, arrancaram o telefone da parede lá que tinha, e aí foram para as salas dos alunos. E aí ela disse, olha, nós não temos pagamento nenhum aqui, foi o que ela usou. Nós emprestamos uma sala que é aqui ao lado, ela se obrigou a falar porque o pessoal estava pressionando demais, e ela apavorada. E aí eu me lembro como se fosse hoje, nós tivemos que inclusive dar 3 dias de licença para ela, porque ela emocionalmente não teve condições de voltar no outro dia. E aí eu chegando lá, chegamos até onde estava o pessoal da empresa, estavam muito tranquilos, eram 3 que estavam ali. E aí eu disse assim, eu não estou entendendo por que vocês estão tão tranquilos se houve toda essa confusão aqui, um apavoramento dos trabalhadores. E o que eu descobri naquele momento? Que tinha um saco de moeda de R$ 1.200, só moeda, que era para fazer o troco dos contra-cheques e as rescisões do pessoal. E esse valor estava dentro de um fogãozinho amarelo que tinha lá na época, era uma mini cozinha que a gente tinha. E aí o pessoal pegou aquele dinheiro e achou que estava todo o valor ali e foram embora, fugiram do carro. Sem saber que era apenas R$ 1.200 que estava dentro daquele... Vieram buscar 60 e levaram 1.000. Levaram R$ 1.200 em moeda. Tá. E aí depois que eu cheguei lá, que eu fui descobrir que o dinheiro eles não tinham tirado do banco ainda. Então aí eu voltei lá e tranquilizei os trabalhadores que o dinheiro estava no banco, que era apenas moeda que eles tinham levado. Mas aquilo ali foi uma coisa que marcou, e aí nós tivemos muitas reclamações, principalmente por parte da diretora, dos professores, e com razão, né? Porque afinal de contas eles colocaram aquele ato que aconteceu ali por conta do sindicato, se não tivéssemos emprestado a sala ali, não teria acontecido nada. O assalto. Então a gente terminou naquela oportunidade, tivemos que fechar ali, e aí foi um momento que nós fomos até a prefeitura, naquela época era o prefeito Ademir Garcia Mendes, falecido, né? E aí ele foi lá e perguntou, e todo mundo junto, os pais, as professoras, pressionando, né? Simplesmente eu disse para ele, a única coisa que eu preciso saber, nós não podemos ficar mais do que uma semana com as atividades do sindicato paradas. Nós precisamos saber se a prefeitura tem possibilidade de nos colocar em outro local, porque sem problema nenhum, a gente sai de lá, não abre, porque a gente entende perfeitamente. E naquela oportunidade ele me disse o seguinte, mas quanto tempo vocês podem ficar? De mais 3 dias. E aí a gente tem que ter um local para a gente ir, porque os nossos trabalhadores estão aguardando para a nossa representação e nós precisamos trabalhar. Aí foi que eles nos deram, então, mais um período aqui, em frente à Corsã, ali, onde tinha o MTG, o antigo MTG, o Chuleta, nosso amigo Chuleta, que está aqui aguardando para entrar no outro bloco, lembra muito bem disso, e a gente usou muito tempo, uma mesa que tinha lá, que era no formato de uma cuia, então ali a gente ficou bastante tempo ali naquele espaço, dali que nós saímos e viemos para ali. E ali, na verdade, o Niro e ouvintes e telespectadores, foi o último local que a gente teve por conta da prefeitura. Foi ali que nós começamos aí sim, passar a pagar no aluguel, e aí nós começamos a rodar dentro do Butiá. Nós tivemos mais 3 mudanças a partir daquele momento ali. E nessas 3 mudanças, aí sim, a última foi que a gente realmente colocou na cabeça que nós tínhamos que conseguir um terreno para nós. E aí nós compramos um terreno de um associado, que tinha uma casa velha em cima, e essa casa velha nós chegamos lá e dissemos assim, nós vamos fazer uma reforma nessa casa para a gente entrar para dentro. Quando nós começamos a mexer na tal casa, ela não tinha condições. Nós tivemos que destruir toda ela e realmente fazer um prédio. Que é onde estamos hoje. Nós estamos até hoje aí, respondendo a tua pergunta, né, que é como é que a gente conseguiu chegar ali. Mas o que eu quero dizer para a nossa sociedade, principalmente aqui os butiarenses, é que ali naquele prédio que a gente construiu, nós temos um tijolo, uma telha, um prego de cada um aqui do município. Foi assim que nós conseguimos construir aquele prédio. Nós não tínhamos nenhuma verba, nós conseguimos doações de empresas não ligadas à área florestal, mas que nos ajudaram. A área do carvão nos ajudou, tinha empresas que faziam um trabalho de construção, nos concederam areia de Porto Alegre, vinha de carreta, veio brita de Porto Alegre, cimento dessas empresas que tinha aqui na volta, porque
nós tínhamos já uma certa credibilidade e ao mesmo tempo entendiam a necessidade da gente ter um local para poder representar realmente a classe florestal. Então, dessa forma, nós construímos o primeiro prédio. Aí depois nós aumentamos. E houve um aumento nesse prédio, né? Antes da nova construção. Exatamente. Primeiro nós fizemos a casa em si, e aí depois fomos fazendo na volta, aumentando, e aí nós chegamos a ter mais salas lá dentro, aumentamos bastante, ocupamos todo o pátio que tinha. E dali a 4, 5 anos nós fizemos uma sede social, que hoje os trabalhadores fazem, nós fizemos as assembleias e ao mesmo tempo também o pessoal usa para os aniversários. Um salão, plenário que serve para as assembleias e também para trazer recursos para a Exatamente, exatamente. E agora, no final, a gente está ali, nós compramos mais um terreno que tinham lá, também pagamos ali quase 10 vezes, nós pagamos, e estamos construindo um prédio que hoje está parado em virtude das MPs, mas que está com 75% pronto. E que esse prédio ali será, então, no projeto dele, vai ter uma sala de fisioterapia, tem também uma sala para odontologia, nós vamos instalar lá. Nós temos 3 salas que vai ser rodízio de profissionais que nós não temos no nosso município, um auditório para 100 pessoas e mais uma sala para que a gente possa ter os cursos de qualificação profissional para 25 pessoas. Essa é a estrutura daquele prédio e ele é especificamente para isso. Não é nada social, assim, para que a gente possa arrecadar, e sim para nós realmente colocar à disposição da qualificar os trabalhadores. Exatamente, a qualificação então, e a saúde. Eu gostaria de saber também, a gente sabe que hoje tem aí a PEC 873, que não leva em conta os trabalhos social que é feito pelas entidades sindicais. Eu queria que tu falasse para a gente aí, médico, dentista, odontólogo, já que tu entrou na área de saúde aí, o que o sindicato presta para os seus associados hoje? O nosso tempo está meio curto hoje, vamos ter que fazer um outro programa para poder conversar 1 hora sobre isso, mas eu queria que tu passasse para os nossos ouvintes aí aquilo que tu tem como médico, dentista, como é que está essa... Sim. Eu sei que estamos indo para o final do programa, mas aqui eu queria fazer uma declaração importante, que eu acho que no movimento e na situação que se vive, nós precisamos muito de ter um forte alicerce familiar. E isso aqui eu gostaria de deixar muito claro, que a gente, graças a Deus, nós temos o apoio da família nessa situação que hoje nós estamos há 25 anos, que nós já fechamos agora. Quantos mandatos mesmo? 25 anos. Não, mandatos? Mandatos são 6 mandatos. 6 mandatos sem nenhuma oposição. Nós nunca tivemos nenhuma oposição. Fizemos as eleições, mas sem oposição nesses 6 mandatos. Porque se fizerem a conta 4 e 4 não vai fechar isso, mas nós tivemos no primeiro momento 2 anos, depois nós fomos alterando estatutariamente para que a gente se enquadrasse conforme a CNTI nos orientou de 4 em 4 anos. Nós começamos com menos. Mas assim, então a questão familiar, nós temos esta estrutura familiar que nos dá o apoio, o aporte quando a gente precisa, os esteios que a gente tem. Então a esposa e filhos estão sempre nos apoiando. E com relação a nossa, o que a gente oferece para os nossos trabalhadores na área de saúde, hoje nós estamos com 35 profissionais na área de saúde atendendo os nossos associados com os valores, com desconto de até 60% de desconto. Nós temos 8 dentistas que atendem o sindicato, nós temos mais de 12 farmácias atendendo, temos 8 laboratórios, isso tudo dentro das nossas bases. E nós temos também assessoria jurídica todas as quartas-feiras, que é atendido os associados e não associados. Aquelas pessoas que precisam, nós não cobramos consulta. Nós temos 2 advogadas, que é a doutora Vânia, que faz a área trabalhista e a área previdenciária, a doutora Irene, que faz a área administrativa, como as convenções e outras questões que nós temos administrativamente dentro do sindicato. Então essa é hoje o que a gente oferece, estamos ampliando o nosso quadro, mesmo com toda essa dificuldade que tem. Este ano é um ano realmente de muita dificuldade, porque o que querem realmente é terminar com os sindicatos, e nós não vamos de forma nenhuma deixar acabar com os nossos sindicatos. Obrigado, então, Camargo, até uma próxima oportunidade, breve, se Deus quiser, a gente aí sem 1 hora bater um papo e conhecer realmente toda a história do sindicato. Obrigado. Muito obrigado a ti, Onírio, e a todos os ouvintes e telespectadores. Retornando para o nosso programa Momento Sindical de hoje, agora, um novo entrevistado aqui, junto com a gente aqui, como eu falei no bloco anterior, o homem de 2 categorias aí, o Jaime Chuleta, Jaime Marques Chuleta,
está aqui junto com a gente, ele que é mineiro aposentado, e aí eu gostaria que ele falasse para a gente um pouco, nesse primeiro bloco, sobre a sua vida na mina, sobre o seu conhecimento na mina, principalmente em mina de subsolo, e também contasse para a gente aí como é que foi isso, como é que foi chegar à sua aposentadoria dentro dessa categoria tão sofrida que é os mineiros do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, uma categoria praticamente em extinção. E o Chuleta vai contar para a gente então, no primeiro momento aí, Chuleta, como é que foi essa tua experiência como mineiro e esse período todo que tu trabalhou lá, graças a Deus, conseguindo chegar à tua aposentadoria. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da TV Atualidade. A gente tem um trabalho na mina, primeiramente eu trabalhei metalúrgico na Suínos Piratini, em charqueadas. Eu fui aluno da escolinha, depois passei para a área até o ano de 1980. Em 81 nós entramos na Copel, nas charqueadas, uma mina de 375 metros. E mais 60 mais 60 de profundidade. A experiência lá foi pouca, foi 3 meses só. E posteriormente, em 82, eu ingressei na CRM, primeiramente no subsolo. Eu entrei no dia 15 de maio, dia 31 de maio, tive um acidente feio no subsolo. Nós estávamos transportando um transformador, desabou, nós estávamos trocando ele de trole e desabou a mina, o recalque quase todo em cima de mim, mas graças a Deus eu saí ileso. Era um serviço no domingo, uma hora extra, e depois voltei a trabalhar 5 dias após o acidente e até me aposentar lá na mina. E fiquei 8 anos no subsolo e trabalhei 7 anos na superfície, mas um trabalho assim bastante árduo. Só quem trabalhou em minas de carvão, de subsolo, sabe qual é o perigo que a gente já baixa a mina na gaiola, como chamada, que é o elevador, já com uma vela na mão, como diz a música dos pioneiros de charqueada. E graças a Deus eu saí de lá ileso. Tive um outro acidente que perdi a ponta do dedo, mas foi mais um acidente fraco no motor, que eu sou eletricista. E a gente trabalhou lá 8 anos no subsolo e 7 anos na superfície, onde a gente prestava serviço como eletricista da empresa CRM. E esse teu tempo lá de experiência dentro da mina, era muito acidente? Como é que era a questão do acidente, a questão de saúde e segurança dos trabalhadores, que hoje está muito mudado, mas no passado, bem recente aí, a situação era muito difícil. Como é que era isso naquela época? Foi bastante, naquele tempo era bastante mais perigoso que agora. Agora nem tem mais mina de subsolo. No Rio Grande do Sul, só de Santa Catarina? Na nossa região não, no Rio Grande do Sul. Eu lembro de um acidente que deu um incêndio, que foi contornado, um acidente, o pessoal estava recuperando vigas, que é usada para escoramento, e onde nós perdemos um colega mineiro, ficou embaixo do equipamento e esse perdeu a vida, e um eletricista também morreu eletrocutado na época que eu estive trabalhando lá. Mas a matéria de segurança, quando eu entrei em 82, já estava bem mais organizado, mais cobrado, e os equipamentos... As questões da CIPA também já estavam mais... os EPIs também, eles cobravam mais, que naquele tempo o mineiro usava aí chapéu de palha, boné, cesta de palha. Paragata, cesta de palha, um calção e uma camiseta no ombro. E o lampião, e deu. Agora, quando eu trabalhei já era bem mais, já tinha que ser de botina, macacão, capacete, então a segurança já era mais cobrada. E eu fiz parte também da CIPA, fui presidente da CIPA por 2 anos lá na CRM. E a gente cuidava muito essa parte da... Se lampião te lembra alguma coisa? Lembra muito. A lanterna também, que foi que eu usei bastante. E a gente trabalhou lá, Oniro e telespectadores, durante esse período. Graças a Deus, em 97 eu me aposentei e posteriormente eu vim ser funcionário. Aí prestou concurso na prefeitura de Itaí, em 2000 fui chamado, eu prestei concurso em 97, em 2000 eu prestei em 98, em 2000 fui chamado
e até hoje estou lá na prefeitura, sou funcionário público. Em 2005 eu me elegi a presidente do sindicato, estou até hoje. Tá certo. Mas vamos voltar lá na tua profissão, lá dentro do setor de trabalho, na prefeitura, tu é eletricista, Sou voltado na elétrica. Na elétrica, eu trocava lâmpada nos postes, na rua, no caminhão, e prestava serviço nas escolas, em todos os estabelecimentos da prefeitura. São então de 2000 até agora, 19 anos. 19 anos eu vou fazer agora, dia 10 de julho. Tá certo. E como é que começou a tua história no movimento sindical? Como é que tu entrou para dentro do sindicato? É importante a gente contar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aí, o Chuleta agora, o Chuleta que é declamador, o Chuleta que é tradicionalista, mas também é sindicalista. Eu queria que tu contasse para nós aí, então, a tua história agora, como é que tu entrou para dentro do movimento sindical, como é que tu chegou a ser presidente do Sindicato dos Municipais de Butiá? Assim, eu sempre fui do movimento sindical, fui associado aos sindicatos mineiros, e eu entrei na prefeitura dia 10, dia 15 eu já fui. Inclusive, vota no sindicato. Sim, dia 15, 10 de julho eu entrei, dia 15 eu fui lá me associar no sindicato, porque eu acho que o funcionário, o operário tem que ser sindicalizado, tem que ter uma categoria que representa. Eu lembro que o sindicato era ali próximo da minha casa, ali no prédio do Pio do Couto, aí eu fui lá, me associei e fui trabalhar, né? Em 2005 o sindicato tinha eleição e o senhor Romalino, que hoje já está aposentado, ele já era aposentado, mas hoje ele não trabalha mais, está morando em Charqueadas. O senhor Romalino dizia: Chuleta, vamos fazer uma chapa para o sindicato, que o sindicato está muito decaído, está abandonado e não tem mais os direitos, vamos lá, vamos tentar levantar o sindicato. Aí a gente fez a chapa, era a chapa única, ganhamos as eleições em 2006, dia 1º de janeiro de 2006, assumimos, e aí fomos ver o tamanho do rombo que era o sindicato. O sindicato devia para quase que todo mundo no comércio e também na verdade não representava a categoria, estava lá como um shopping de vendas, de coisas, e o que era para fazer, o que era o sentido do sindicato não tinha. Aí começamos a trabalhar com a nossa credibilidade que tínhamos já de muito tempo, né, conhecido em Butiá, reabrimos os convênios que já estavam cancelados e começamos a pagar as dívidas. Graças a Deus, hoje nós estamos com tudo pago e a gente está trabalhando e já até no 5º mandato, não houve chapa de oposição nesse período. Como o Theo Camargo não teve nenhuma chapa de oposição até o momento. Claro que o ano que vem tem eleição novamente, nós passamos, nós éramos de 3 em 3 anos, aí nós fizemos uma emenda no estatuto e passamos para 4 anos. É o que é normal no país hoje. E nós fizemos isso até para coincidir com o próprio prefeito, aí a gente discute com o prefeito só, quando entra o novo prefeito, entra a nova diretoria e já inicia o trabalho com esse prefeito, com o próprio prefeito atual, fica 4 anos. Nós estamos lá com o sindicato, ali no prédio do Manuel Rosa, alugado, no centro comercial da Rosa. Nós temos um terreno lá na Joviano Alves com a Manuel Corrêa, um triângulo lá que foi comprado da Copel, mas infelizmente é descentralizado, nós não construímos lá. Nós tínhamos antes um terreno mais no centro, mas foi vendido, já tinha até um pré-montado em cima, mas foi vendido por outra diretoria e nós não podemos recuperar. Agora nós estamos aguardando o entendimento que nós temos com o prefeito e fazer uma permuta daquele terreno lá para ele construir uma praça e nós nos dar, quem sabe do lado da prefeitura, do lado onde é que era a SMED, para nós construirmos a nossa sede própria. Tá certo. Esse então o Jaime Marques aí, presidente do Sindicato dos Municipários de Butiá, conversando com a gente no nosso programa hoje, batendo um papo aqui com a gente, contando a história então dele na CRM como mineiro, ele que é um homem de 2 categorias, e também pra gente aqui contando a história então do Simbu. Quantos convênios o Simbu tem hoje, Chuleta, que vem beneficiar os seus associados? Nós temos aí 6 farmácias que tem convênio, temos 2 médicos, 2 clínicas, né, o Dr. Nelson e o Dr. Paulo Henrique, ali a MedClean, temos o Dr. Alexandre, que é psiquiatra, temos os oftalmologistas, que nós estamos aqui com a doutora Optometrista. Optometrista até agora, não é mais oftalmologista, o oftalmologista parou.
E temos convênios com 5 supermercados, farmácias que eu já disse, temos com lojas e a gente presta aí essa assistência aos funcionários, ele facilita a compra dos seus utensílios, dos seus comida principalmente, porque a gente sabe como é que é o dia a dia de cada um, então a gente tem essa facilidade no sindicato. Tá certo. A questão do número de associados hoje, como é que está essa situação, o número de associados? A gente sabe que existe uma campanha a nível nacional para que ninguém mais seja sócio do sindicato. Como é que está a tua categoria hoje? Hoje nós temos aí na base de 360 associados, inclusive o pessoal da FUNSA, que nos associou-se com nós agora, reconhecido como funcionário público municipal. Eles eram do sindicato dos técnicos de enfermagem e passaram para a nossa categoria. Então só na FUNSA tem 73 associados e mais o restante todo era funcionário da prefeitura. Tá certo, estamos conversando aqui então com o Chuleta, Jaime Márcio, como eu falei, e a gente retorna aí então em 1 minuto com mais um bloco então, o bloco final do programa Momento Sindical aqui pela TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Retornando então para o nosso programa de hoje, nosso programa de Momento Sindical aqui pela TV Atualidade, o nosso convidado desse bloco continua sendo aí o Jaime Márcio Chuleta, que está aqui junto com a gente, ele que é presidente do Sindicato dos Municipários de Butiá, o SIMBU, também compõe a União do Movimento Sindical e Comunitário, a UMOSIC, inclusive é um dos fundadores da UMOSIC. Também tem uma longa história aí, eu gostaria que ele contasse para a gente, a UMOSIC vamos deixar para um outro momento, que ele contasse para a gente aí, porque ele também tem uma história bonita, dentro do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, onde tivemos aqui também o dançador de chula, aí, que era o nosso Alfeu de Oliveira, hoje é o patrono do grupo de cavalgada Alfeu de Oliveira, que inclusive é homenageado com o seu nome, e tem uma longa história junto com o Chuleta, com a esposa do Chuleta, com a esposa do Alfeu. Eu queria que contasse essa história pra gente aí, lá do grupo de dança, lá da invernada de vocês, lá, um grupo que dançou no estado todo, aí, se eu não me engano, até fora do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que contasse essa história pra gente aí, porque muita gente hoje, Chuleta, te conhece, mas muitas vezes essa juventude não sabe dessa história. Certo. Bom, a minha história no tradicionalismo começou já aos 14 anos de idade, quando eu entrei primeiramente no CTG Ramiro Barcelos de Charqueadas. Eu fui peão, depois posteiro por 4 anos. Depois eu vim para Butiá e a gente entrou no CTG Saudades do Pago, juntamente com o Alfeu de Oliveira. Primeiramente eu tive na patronagem do falecido Antero Dias. Eu fui posteiro de dança dele durante o mandato dele, durante um ano. E depois a gente entrou no grupo do Saudades, com o Alfeu, a Ione, o Zé Molinha, o Álvaro e eu. Nós formamos um grupo onde nós fomos dançar o concurso que hoje é o Enarte. Na época tinha um outro nome. Naquele tempo era do Mobral, o Mobral que promovia, e o MTG. E a gente começou na parte municipal, que foi dançamos aqui na praça, depois a interregional foi em Pelotas, e nos classificamos, e a final foi no Araújo Viana, em Porto Alegre, onde nós ficamos em segundo lugar no estado, na categoria de danças. E o Alfeu, naquela época, naquele momento, naquele concurso, tirou o primeiro lugar em chula do estado. Então ele foi campeão estadual. Campeão gaúcho. E a gente, de lá para cá, veio sempre trabalhando no tradicionalismo. Depois fui secretário da segunda região na gestão do Tristão Pérez de Medeiros, que foi coordenador. Tio Pérez. Eu fiquei 2 anos de secretário. Depois dei uma afastada. Depois eu voltei novamente e me elegi a coordenador da segunda região, onde eu fiquei 3 anos coordenador, de 2003 a 2006. Depois eu fui do conselho da junta fiscal do MTG, e hoje, atualmente, eu sou conselheiro do conselho de ética
da segunda região, onde o nosso amigo Ivan Botelho é o coordenador, e também do Conselho de Ética do CTG Saudades do Pago. Aí depois eu fui patrão do CTG. Primeiro fui coordenador, para depois ser patrão. Aí eu fui provar ser patrão. Onde nós ficamos num mandato de 6 anos, onde a gente começou a juntar dinheiro para a reconstrução do CTG, que é o que está hoje. É o que está hoje. Compramos aquelas mesas que estão lá, com aqueles bancos, foi tudo na nossa gestão. Eu e o companheiro Caco, que foi o meu capataz, os primeiros 2 mandatos, nós construímos aquela terraplanagem lá em cima para fazer a cancha, reconstruímos o galpão de lá, que depois veio o temporal e derrubou. Então, a gente, em parceria com o Exército, a gente fez aquela terraplanagem e deixamos já os moerões cravados para a cancha nova, que seria de areia, cancha de rodeio. Infelizmente, depois passou para o companheiro Ratinho, que é o atual patrão do CTG, ele se dedicou mais à sede social para depois investir lá em cima, na sede campeira. Ficou parada a obra, depois a gestão da Carminês também não teve andamento. Agora o Ratinho vai dar andamento mais lá na parte da sede campeira. Pois é, mas aquele terreno lá, já que tu puxou a campeira, a sede campeira, aquele terreno lá era bem maior do que é hoje. O que houve ali? Assim, a gente, na época que foi doado para o CTG por 100 anos, o Opel deu em 1967, o patrão era o Eduardo Farinha, eram 7 hectares de terra. Pois é, eu lembro que aquilo ali agora... Mas aí entrou o seu Adão Balastreira para ficar de zelador do parque. Só que ele ficou mais 2 anos e não ficou mais zelador, e aí acharam melhor dar uma parte para ele, na parte do fundo lá, 2 hectares. Depois, posteriormente, na gestão do Samuel, que foi antes de mim, ele abriu mão de mais uma parte da parte do CTG, das 7 hectares, para ele, e no fim está até hoje. Então, na verdade, eu acho que tem do CTG lá umas 4 hectares, quando muito. Pois é, porque tem até uma cancha ali quase com a BR, ali no lado da BR, ali, uma cancha ali, faca mecânica? Não, mas aquilo ali é dentro do pátio do CTG. Pertence do CTG, tem uma cerca, mas pertence do CTG. Não, porque esses dias a gente foi lá para colocar uma faixa na BR ali e estava notando que aquela cerca de giro, pô, isso aqui era tudo. Não, mas é do CTG, aquela cancha ali, o pessoal da invernada lá, aquilo ali é do CTG. A cerca do CTG divisa é mais lá atrás, onde termina aquela terraplanagem do que nós fizemos para fazer a cancha de rodeio, de areia. Eu lembro que os nossos rodeios ali eram os rodeios super importantes, era um calendário anual. Hoje, tudo parado. Sim, inclusive a minha ideia na época era construir a cancha e liberar para todas as entidades tradicionalistas, cada um fazer um galpão lá na sede, para manter aquela sede funcionando e sem custo, sem ônus para ninguém. Cada um, e aí podia fazer a sua estrevaria, ter o seu cavalo, cuidar daquela sede, e cada fim de semana um fazia uma atividade. A vaca mecânica, a vaca parada, o rodeio, aí o próprio rodeio. Aí no fim do ano se fazia um rodeio municipal. Aí sim, agregando todos mundo, somando. Todos trabalhando em prol, nesse rodeio seria, no caso, proceder Saudades do Pago. Mas infelizmente a nossa ideia não prosperou e ficou... troca a direção, troca a cabeça. E acharam, claro, que aqui na sede era prioridade, porque a CTG que estava quase caindo quando o Ratinho desmanchou, ele já estava 25 centímetros caindo para o lado do ginásio. Talvez ele ia acontecer que nem aconteceu no CTG de Charqueados com o amigo Marcelo. E aí o que aconteceu lá? Que caiu e até hoje não levantaram. Então, e parece que a prefeitura está retomando o terreno, ou já retomou. Não, eles tomaram o terreno, a prefeitura, e tentaram dar um outro local, mas agora esse novo prefeito que entrou, o Simo, devolveu para o CTG. Então, o CTG parece que está vendendo aquele terreno ali no centro para construir mais fora um pouquinho da cidade, para poder ter investimento, para poder construir o CTG novamente. O CTG Amigo Barcelos é de 1959, é um dos mais velhos da região, e infelizmente caiu e já está aí, acho que quase 10 anos sem funcionamento. Eles funcionam, eles trabalham, tem as invernais e tudo,
mas é no sindicato metalúrgico, é lá no parque de rodeio, então eles não têm uma sede própria. Pois é uma pena isso, porque um CTG que tem história também e que tem aí diversas pessoas que saíram dali também, que acabaram criando nome aí no movimento tradicionalista gaúcho. E todas as entidades tradicionalistas que têm charqueadas saíram de dentro do Ramiro Barcelos. O Raiz da Tradição, o Porteiro Aberto, que hoje também já não existe mais, quantos CTGs e piquete foi formado dentro do CTG Ramiro Barcelos, onde eu tenho muito orgulho de dizer que eu pertenci ao Ramiro Barcelos. Tá certo, na época que tu pertenceu ainda era para São Jerônimo, né? Era São Jerônimo, foi antes de 82, a emancipação entrou em 82. Eu lembro que o CTG Quero de São Jerônimo, Quero CTG, estava desativado, e quem representava São Jerônimo em tudo que era lugar era o CTG Ramiro Barcelos. Tá certo. Mas, Julieta, quando tu assumiste o CTG, os Saudades do Pago, que tinha uma dívida imensa ali também, problema de documentação, como é que foi para te ajeitar isso? Como é que tu conseguiu arrecadar isso? Já dívida muito não tinha, porque os outros patrões que me antecederam já tinham quase que saudado isso. Foi quando eles receberam a entidade, o Samuel e depois o seu Adão, que foi o que me entregou, foi onde eles fizeram a emenda estatutária para 2 anos, e nós já pegamos quase que liquidado, mas a gente teve a documentação que estava um pouco extraviada, a gente tentou juntar tudo através do Dr. Luiz Antônio Cunha, que já tinha sido patrão também, onde ele tinha as documentação onde está aquela sede lá, o contrato de cedência da Copelme para 100 anos para o CTG, aquela sede campeira. Aqui ainda a escritura a gente não conseguiu, porque esse terreno onde está o CTG, o ginásio e o campo do Butiá, é uma empresa que a Copelme entregou os terrenos pagando uma dívida. A RTZ do Rio de Janeiro. Multinacional. É uma multinacional, inclusive tem aquelas oficinas também, tudo é dela. Mas a gente procurou isso para tentar fazer a escritura, não se conseguiu, né, até porque não se localizou eles, mas acredito que o CTG não sai dali, porque está ali mais de 60 e o CTG é de... E é um patrimônio do município. De 69 anos fez o CTG, então é de patrimônio do 1960, né? Mas tá certo, a gente tem ainda aí 1 minuto e meio aí para encerrar o nosso programa. Eu gostaria que tu fizesse as tuas despedidas, mas também convidando aí os municipais, a comunidade de Butiá para ajudar e auxiliar naquilo que for possível, a tua entidade lá, o Sindicato dos Municipais. Eu quero que, em nome da diretoria, agradecer a todos os telespectadores da TV Tubarão, aliás, é transmitido pela TV Tubarão e é da TV Atualidade, convidar os meus colegas municipais para se associar ao sindicato, porque nós só seremos fortes unidos, com bastante associados. Tem essa PEC aí que suspendeu o imposto sindical. Nós estamos trabalhando de vamos colher a assinatura de todos os associados e não associados que queiram contribuir com o imposto sindical para levar para a prefeitura. Lá na prefeitura não nos abalou o desconto da mensalidade e dos convênios, porque no nosso contrato é direto com a prefeitura, então graças a Deus não nos abalou nessa parte. Estamos contratando o dissídio assinado sem problema. Sem problema. E quero mais uma vez aí agradecer e desejar aí a todos os telespectadores uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Tá certo. Sábado que vem estaremos recebendo aqui nos nossos estúdios o companheiro Moacir Meirelles, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos do Brasil, falando sobre a luta da Confederação junto aos deputados lá no Congresso Nacional, o Moacir que briga direto dentro do Congresso Nacional. Então vai estar aqui junto com a gente, e também o Ademir Loreto, nosso companheiro Neco, representando e falando sobre a fundação e o andamento e os trabalhos da MAPEC. Um abraço e até sábado que vem, se Deus quiser.